Bem-vindos ao podcast Beethoven no Boteco, e no episódio de hoje vamos falar sobre a gravação do disco Machine Head do Deep Purple. Teve um lançamento de aniversário esse ano, né? Nos tópicos do episódio de hoje temos quem é Deep Purple, o Cassino em Montreux, o disco Machine Head, o estúdio móvel dos Rolling Stones, a gravação e remixando o Machine Head. Quem foi Deep Purple? Deep Purple é uma banda britânica formada em 1968. O nome da banda foi inspirado no nome de uma música que a avó de Ritchie Blackmore gostava. Era a música favorita dela, né? É isso mesmo, era a música favorita da avó do Ritchie Blackmore, guitarrista. Eles começaram, como uma banda que se chamava Roundabout, na verdade. Foi uma banda criada por um empresário, e isso mais pra frente acabou virando Deep Purple. Uma história um pouco longa, mas resumindo, que teve na primeira formação Rod Evans na voz, Nick Simper no baixo, Rich Blackmore na guitarra, John Lord no teclado e Ian Pace, um dos meus bateristas favoritos, na bateria. O primeiro disco, Shades of Deep Purple, foi lançado em setembro de 68, estourou nas paradas de sucesso com uma música de Joy South chamada de Rush, o primeiro single da banda. Rush, né? Cara, essa música tem um cover que toca no filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. A versão de Deep Purple ou uma outra versão? É a versão de uma banda britânica chamada Kula Shaker. Que legal, não toca no trailer disso. E no filme. Shades of Deep Purple foi o primeiro, o segundo The Book of Taliesin e o terceiro Deep Purple, auto-intitulado. Então foi de 68 a 69 essa formação, mas essa não é a formação clássica, isso que é engraçado, Formação clássica é que vem logo em seguida, que é a partir de 69, a formação que gravou Machine Head, inclusive. Que vai de 69 a 73, né? Isso mesmo, que é com Ian Gillan na voz, Roger Glover no baixo, os dois substituindo o vocalista e o baixista originais, e o trio que sempre estava lá, Rich Blackmore, John Lord e Ian Pace. E em 69 eles começaram gravando o concerto, Concerto for Group and Orchestra. Esse é um concerto que o John Lord escreveu para a orquestra e a banda, São em 3 movimentos. Boa sugestão, fica essa dica aí pra quem não conhece. É bem legal, tem um DVD, deve ter Blu-ray hoje em dia também. Acho que o Deep Purple é a primeira banda a fazer um show assim com orquestra dessa forma, sabe? O John Lord tinha formação clássica? Eu não sei se ele estudou formalmente em algum lugar assim, mas ele tinha muita bagagem, né? Na prática tinha, porque ele escreveu esse concerto pra orquestra mesmo, com 20 e poucos anos. Esse é meio que uma característica do Deep Purple, Sempre não foi uma banda de amigos de colégio. Sempre foram músicos com muita experiência, Caras, assim, já eram profissionais antes de estarem no Deep Purple. O Rich Blackmore era guitarrista de estúdio também, Eu acho que isso contribuiu muito para a formação musical da banda. Os integrantes terem uma bagagem musical enriquece bastante tanto o repertório da banda quanto as composições originais, Sim, esse negócio meio mais um pouco, não erudito. O Deep Purple, na verdade, foi uma das primeiras bandas a trabalhar mais com erudito no pop também, Com John Lord e Rich Blackmore, especialmente. Tinha esse negócio mesmo legal, deles de ser músicos profissionais. Isso é um diferencial bastante grande, porque olha a diferença de músicos profissionais fazendo rock and roll. Sim, sim. Eu gosto muito também da formação da fase 3, que entra o David Coverdale. Acho que é meu disco favorito, do Deep Purple, é o Burn, que é já com essa terceira formação, David Coverdale na voz e o Glenn Hughes na voz e baixo. Meu Deus do céu. Incrível, Esse é um negócio muito louco do Deep Purple, a família Deep Purple. Que o Deep Purple, do Deep Purple saiu Whitesnake, saiu Rainbow também, saíram várias bandas animais. É o diferencial, Sim, com certeza. Uma banda, quando começa a trocar muito de integrantes, às vezes não fica muito bom. Mas o Deep Purple foi diferente. Trocou o vocalista, saiu o Rod Evans e entrou o Ian Gillan, ficou legal. Depois saiu o Gillan e entrou o Coverdale, ficou legal também. Com certeza, e parecia que eles se alimentavam disso, Davam uma energia nova pra banda sempre que trocava de formação. É difícil, acontecer tanta troca assim e ainda ficar legal. Muito difícil, até da primeira formação não ser a mais famosa. Exatamente, já é uma coisa fora da curva, Já é raro, Bem raro.
Vamos lá, continuando. Em 1984 é anunciada a volta do Deep Purple com a formação da fase 2 com Gillan, Blackmore, Peace, Glover e Lord e o lançamento do disco com o nome de Perfect Strangers. Esse disco é show. É o último grande clássico do Deep Purple, né? Apesar que tem o Perpendicular pra frente também, que também é muito bom, né? Muita gente gosta. E a partir daí vira uma zona a história da banda. 1 milhão de mudanças de formação. Sai Ian Gillan, volta Ian Gillan, sai Rich Blackmore, entra Steve Morse. E os caras estão aí até hoje, né? Voltando um pouco para chegar até o Machine Head, né? Eles tiveram um concerto para grupo e orquestra em 69, lançaram depois o In Rock, que também é um clássico, tem Shouting Time, Speed King e tudo mais. Depois Fireball, e é aí que a gente chega no final de 71, acho que dezembro de 1971, quando eles vão pra Suíça gravar o Machine Head. Falar sobre o Cassino? Vamos lá, o Cassino em Montreux. E aí, Leandro, o que você quer falar sobre o Cassino em Montreux? O último show que aconteceu nesse cassino foi de Frank Zappa. Frank Zappa. Então, durante o show, um membro do público disparou um sinalizador que foi parar lá no teto do prédio. Rolou mais ou menos igual o que aconteceu naquela boate do sul do Brasil. E não era o teto original do cassino, era um outro material. O negócio ficou preso lá, né? E começou a pegar fogo em tudo. Isso mesmo, e a galera começou a ficar assustada, porque de repente começaram a surgir faíscas no teto, né? Começou a pegar fogo tudo, e a banda parou de tocar. Uhum. E uma coisa bastante interessante que parece que de acordo com o baixista Roger Glover, o Frank Zappa começou a dizer: ninguém deveria entrar em pânico, mas fogo, fogo. Imagina só o Frank Zappa ali, né? Ó, galera, ó, não entre em pânico. Fogo. O Frank Zappa, a banda dele perdeu todos os instrumentos, né? Todo o equipamento que tava lá. O que acontece é que o Deep Purple ia gravar um disco lá, né? Esse que é o problema. Pois é, ia ter a gravação do disco no cassino, mas houve uma evacuação controlada, não houve mortes, menos mal, mas depois da evacuação com segurança, o prédio todo pegou fogo. O que aconteceu foi que o Claude Knobs, né, que era um amigo do Deep Purple, era o cara que produziu o festival de jazz em Montreux, né, inclusive. Ele que tinha arrumado o cassino, ele teve que arrumar um outro lugar pra banda gravar, né, então eles encontraram um hotel. Eu não lembro se ele tava abandonado ou se ele tava fechado pra temporada. Aí eles foram gravar, então, no hotel. O disco Machine Head, vamos falar sobre ele? Machine Head, o disco começou a ser gravado, né, em dezembro de 1971, no inverno, na Suíça. Eles começaram antes do hotel, eles tinham encontrado um outro lugar, acho que é Pavilion era o nome, em que eles começaram a ensaiar, né, começaram a gravar. A música que viria a ser Smoke on the Water, foi lá que eles começaram, que eles gravaram a base dela, inclusive. Os vizinhos reclamaram do barulho e a polícia veio tirar eles de lá enquanto eles estavam gravando Smoke on the Water, isso que é engraçado também. Aí chegou a polícia, os caras fazendo take e a polícia lá... Os Rhodes seguraram, né, as portas, até eles conseguirem terminar o take, mas aí eles tiveram que encontrar outro lugar. Foi aí que encontraram um hotel, né, que a gente comentou, que era um hotel que tava sem ninguém no momento. E o Machine Head é o 6º álbum da banda, né? É verdade, é o 6º álbum da banda. E como o Daniel disse, ele foi gravado em dezembro de 1971 e lançado em 30 de março de 1972. É o 3º álbum da banda com a formação de Blackmore, Ian Gillan, Glover, John Lord e Ian Peace. Produzido pela banda, né, e o engenheiro de som Martin Birch, que fez praticamente tudo do Deep Purple nessa época, né, depois trabalhou com Rainbow também, Black Sabbath, os discos clássicos do Iron Maiden, um dos meus produtores favoritos. E o que quer dizer Machine Head? É a tarraxa, não é? Isso, é a tarraxa onde afina os instrumentos de corda. Isso. Então, o título do álbum foi inspirado nas tarraxas de ajuste do baixo de Roger Glover. Que aparece na contracapa? Exatamente, aquela imagem da contracapa do álbum é a Machine Head do baixo de Roger Glover. Isso mesmo. E quais as faixas? Então vamos lá, lado A do Machine Head, a gente tem Highway Star para abrir, Maybe I'm a Leo, Pictures of Home, Never Before. E no lado B, que abre com Smoke on the Water, tem depois Lazy, fecha com Space Trucking. 37 minutos e 46 segundos.
E de acordo com a Reuters, e também saiu uma matéria no The New York Times em 2008, que o hit de 1973 do Deep Purple, Smoke on the Water, foi considerado o melhor riff de guitarra de todos os tempos, de acordo com uma pesquisa realizada por uma escola de música de Londres, onde estudaram membros de bandas como Radiohead, The Kinks e The Cure. Eu acho que deve ser um dos riffs mais conhecidos do mundo, né? Eu acho que é o mais conhecido até. E a música Smoke on the Water documenta toda a experiência da gravação de Machine Head, incluindo o incêndio do cassino e as sessões de gravações no Grand Hotel. Isso. E o título da música, Smoke on the Water, é por causa da fumaça do fogo que ficava sobre as margens do Lago Genebra. E o Blackmore, quem criou o famoso riff de guitarra da abertura da música, disse que esse riff era popular por ser simples e baseado em 4 notas. E o mais interessante é que ele comparou o riff com o fraseado musical da abertura da Quinta Sinfonia de Beethoven. Pam, 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 pam. É isso aí. E embora Smoke on the Water seja a faixa mais famosa do Deep Purple, a banda achou que ela não tinha potencial comercial e acabou não apostando na faixa. Eles apostaram em Never Before. Mas aqui sobre Smoke on the Water também é engraçado, que acho que é o riff mais conhecido de rock mesmo, de todos os tempos, e muita gente toca errado. A maioria das pessoas toca errado com power chord. Não é com power chord, são quartas justas que ele toca, né? Acho que o Ritchie Blackmore, em todas as músicas, ele toca assim, né? Ele nunca deve ter feito um power chord na vida. É meu guitarrista favorito, né? Eu comecei a tocar guitarra por causa dele. Assim, eu cresci ouvindo esse disco, né? Meu pai ouvia muito esse disco. Então, quando eu era criança, desde que eu me conheço, eu ouço Machine Head de tabela e eu devo saber conhecer ele até ao contrário, de tanto que eu já ouvi. E tem algumas coisas interessantes de algumas músicas desse disco, como por exemplo, Maybe I'm a Leo. O Glover escreveu o riff principal da música depois de ouvir How Do You Sleep de John Lennon. Eu ouvi hoje. Dá pra perceber mesmo a influência. Acho legal isso de Deep Purple, porque os caras falam mesmo. O que foi que influenciou eles, de onde saiu o riff, ao contrário do Led Zeppelin. Mas isso é muito legal. Eu também acho. Isso demonstra que você tem bagagem. Com certeza. Que você estudou, que você pesquisou e trouxe isso para sua música. Você trouxe essas referências para sua música, para sua arte, né? Isso é bem legal e interessante. Com certeza, porque música é sempre assim que surge, né? Pra que esconder? Agora, uma opinião pessoal, a música Smoke on the Water parece uma variação de Space Trucking na parte das estrofes. A linha melódica das estrofes parece uma variação um pouco mais rápida da melodia de Smoke on the Water, mas é somente uma percepção pessoal minha. Ó a polêmica aí, né, velho? Smoke on the Water, mas do que eu entendi da história foi a última também, que eles gravaram a voz, né? Acho que foi a primeira que eles fizeram instrumental, que era meio que uma jam que eles estavam fazendo. Eles não estavam dando muita bola pra música, mas precisava ter uma última música pro disco, aí foi aí que eles colocaram a voz, né, em Smoke on the Water, fizeram a letra, foi a última letra, por isso também é a letra que eles resolveram fazer contando a história de todo o disco. Então aí nesse caso, Smoke on the Water seria uma variação de Space Trucking no verso, né. E como o Daniel já havia comentado antes, a música Never Before foi considerada pela banda a faixa mais comercial do álbum e foi lançada como single. Erraram feio, hein? Mas é muito boa a música. Tem aquele bridge que é bem Beatles, as vozes, eu acho muito legal. Outro destaque é Highway Star, né? Uma das músicas mais famosas. Um solo de guitarra, um dos mais famosos de rock também. Bem lembrado, eu gosto bastante também da Highway Star. Agora vamos para o próximo tópico, o estúdio móvel Rolling Stones. Vamos lá, o Deep Purple estavam meio que de saco cheio de gravar em estúdio, porque na época os estúdios eram lugares tinha um clima meio estéril, né? Igual você vê em gravações dos Beatles, os caras ainda usando jaleco como se fosse um monte de cientista. E eles não estavam acostumados a gravar bandas tipo Deep Purple, que tocavam tão pesado, tão alto. Era
Era uma novidade ainda. Por isso que eles se deram tão bem como o Martin Birch. Então eles pegaram o estúdio móvel dos Rolling Stones, o que era o estúdio móvel dos Rolling Stones. Foi uma ideia do Ian Stewart, que era originalmente tecladista dos Rolling Stones, né? Depois ele acabou não tocando na banda, mas trabalhou com eles sempre, né? Que era um caminhãozinho mesmo, em que eles pegaram, colocaram dentro todos os equipamentos que você tem em um estúdio. Então você consegue levar esse caminhão para qualquer lugar e gravar, igual você faria hoje, tão fácil, né? Quase como um home studio, levar para qualquer lugar e gravar a banda. E hoje em dia, onde está localizado esse estúdio móvel? Então o estúdio móvel existe até hoje. Hoje em dia ele está no Canadá. É meio que um museu lá, né? Você pode usar ainda para gravar. É isso mesmo, ele está no National Music Center em Calgary, no Canadá. Com a mesa de som original, uma mesa Helios customizada, foi a número 2 da marca feita, né? Se não me engano, o cara que fazia o nome era Dick Swedenham, que era técnico do Olympic Studios, onde os Rolling Stones gravavam. Ele é ex-diretor técnico interno do Olympic Sound Studios. Isso mesmo. Pra quem não conhece, a mesa Helios é um negócio assim que é super famoso no mundo do áudio. Então, é um negócio realmente incrível, né? Era uma mesa feita para ter o mínimo de coloração do som, né? Que eles não queriam muito isso na época. Que a gente busca tanto ter hoje em dia, já que a gravação digital é tão sem graça, assim, harmônicos. Mas era uma gravação hi-fi, feita com a mesa, o mínimo de eletrônica possível, sem os transformadores, igual você tem na mesa Neve, em entrada e saída. Então eles tinham essa mesa. E vamos falar agora de alguns álbuns que foram gravados utilizando o estúdio móvel. Eles gravaram Bob Marley, né? Sim, o nome do álbum é Live e é Bob Marley and the Wailers. Tem os Rolling Stones, é claro, né? O Exile on Main Street, acho que foi o primeiro disco que usou o estúdio móvel. Foi gravado na França, eles pegaram lá uma mansão e foi a maior loucura gravando lá. Queimaram o Led Zeppelin, usou bastante. Isso, o Zeppelin 3 foi gravado, o Zeppelin 4 e também do Rolling Stones, o disco Sticky Fingers. É meu favorito. O Burn do Deep Purple. Que eles acho que foram gravar depois de novo em Montreux. O Live in Europe. Que é um ao vivo do Deep Purple? Isso, o ao vivo do Deep Purple. Fleetwood Mac também. Vixe, mas muita gente usou o estúdio móvel. Eles alugavam, né? Os Rolling Stones alugavam para outras bandas, então muita gente usou, especialmente para discos ao vivo. O disco Alchemy do Dire Straits é um exemplo, né? Olha só, não sabia. O disco Harvest de Neil Young e o Live in Italy de Lou Reed. Demais. E falando um pouco mais da aparelhagem do estúdio móvel, além do console Helios, que o Daniel comentou, também tem os compressores Helios, os limiters e também uma M79 Tape Machine. E são duas M79 e o preço de cada uma na época, em 1973, era de $79 mil. Que hoje seria quase $500 mil. Isso dá para as pessoas terem uma noção do quão caro era gravar um disco. Imagina gravar com essa mesa, hein? E monitores principais, eles têm um Dynaudio M1 Custom Speakers e monitores alternativos Yamaha NS10S, Yamaha HS8, Dynaudio BM MK2 e Alesis Monitor One. E esse dado que você trouxe também de não ter coloração na gravação é bem interessante também, né? Né? Porque você já tinha bastante coloração até por causa da fita. Pois é, e hoje em dia você tem N variedades de hardware para escolher com qual você quer gravar. Sim, de pré? Sim, por exemplo, eu gosto de usar um Neve para isso, eu gosto de usar um UAD para aquilo, eu gosto de usar um API para aquilo outro. E na época eles não tinham muita escolha, eles tinham que escolher um pré que funcionasse com tudo. Isso aí funciona com tudo mesmo, né? Foram acho que 50 mesas, mais ou menos, que eles fizeram. Sobraram umas 15 hoje em dia, né? Porque a maioria, o pessoal foi pegando os canais separados e vendendo, né? Como o Channel Strip. Era o topo da tecnologia da época. E o ex-baixista dos Stones, o Bill Wyman, ele utilizou o estúdio móvel para o projeto Ambition, Invention, Motivation, Success, fornecendo instalações de gravação gratuitas para artistas em toda a Inglaterra. Então, a galera podia gravar de graça no estúdio móvel dos Stones.
Eu queria. E quem não queria ter uma oportunidade dessa, né? E o mais legal é que esse conceito de estúdio móvel, ele foi para romper limites mesmo, né? Tipo, mudar a forma que a música é gravada e produzida, porque você pode gravar e produzir em qualquer hora e em qualquer lugar. É legal. No caso do Led Zeppelin, teve até gravações em que eles fizeram, tipo, no jardim da casa que eles alugaram. Então você ouve, sei lá, o som de passarinho, essas coisas no fundo. E agora, o próximo tópico, a gravação. A gravação. Depois do cassino pegar fogo e... e acabar com a felicidade do Deep Purple, eles tiveram que encontrar um lugar, né? Como a gente falou, eles acabaram indo nesse hotel, que estava sem hóspedes na época. Eles escolheram um corredor em T para fazer a gravação. Então imagina no inverno, aquele lugar vazio, as paredes reflexivas. Vi o Ian Pace dizendo que eles pegaram lâmpadas vermelhas e colocaram lá para ficar um ambiente menos estéril, frio, né? Ficar um pouco mais aconchegante, dá vontade de tocar. E como tratamento acústico, o que eles usaram? Usaram tipo os colchões, cobertores, essas coisas. E por que eles quiseram gravar um álbum longe do ambiente de estúdio? Porque eles esperavam que o resultado do som fosse algo próximo do show ao vivo. Isso mesmo. Eu vi Ian Gillan falando bastante sobre isso, né? Como o ambiente do estúdio não era legal pro que eles faziam na época. E aí eles fizeram as bases gravadas ao vivo lá, né? Então tudo que você ouve de base, eu não sei se eles misturaram takes, eu tenho a impressão que não, sabe? Então acho que são takes inteiros na maioria das músicas. O Deep Purple era famoso por tocar muito bem ao vivo, né? Inclusive o disco ao vivo da turnê desse disco, Made in Japan, é conhecido por ser um dos melhores discos ao vivo já feitos e por não ter nenhum overdub, que é algo muito comum em disco ao vivo. Tem vários por aí que são gravados inteiro em estúdio, só coloca lá depois o som do público. Esse do Deep Purple não, né? Você ouve até os erros pequenos, mas é uma banda que tocava absurdamente bem ao vivo. Tem uma coisa que o Blackmore falou que tem tudo a ver com isso que você disse sobre a gravação dos takes. Do início ao fim? Sim, deles serem gravados do início ao fim. O Rich Blackmore disse: tínhamos a unidade de gravação móvel do Rolling Stones do lado de fora, na neve. Quando chegávamos ao caminhão para ouvir o que foi gravado, mesmo que não achássemos que era uma tomada perfeita, diríamos: sim, isso é bom o suficiente, porque simplesmente não aguentávamos voltar. Eu acho que isso demonstra exatamente o que você falou. Pra ouvir um take que eles fizessem, eles tinham que sair passar por um corredor, sair por uma janela, descer uma escada, sair na neve e aí entrar no caminhão, que era o estúdio móvel, e ouvir o take. E aí se não tava bom, o Martin Birch falava, volta lá e toca de novo. E naquela época não tinha, deixa depois pra edição, quantiza a bateria aí, afina a voz. Não, os caras foram e tocavam pra valer, né? E esse negócio de, assim, é bom o suficiente, isso que é legal, a música tocada de verdade, por músicos. Um erro pequeno, uma flutuação de tempo é legal, mas é uma banda extremamente precisa, assim, então o bom o suficiente deles é engraçado ouvir isso, porque o disco é muito bem tocado. Vamos falar um pouquinho da gravação e do tratamento acústico, o que eles usaram e se usaram alguma coisa? Isolamento acústico não tinha muito, né, foi o que eles usaram como tratamento. Então é curioso que é um negócio que foi meio que no feeling que eles fizeram, do que a gente entende, né? Pegar um monte de colchão e ir acertando assim até não ter reflexão demais, até achar que tá bom. Quem nunca viu, procura aí depois as fotos das gravações desse disco. Estão na parte de dentro do vinil, até um monte de foto em preto e branco, você encontra fácil no Google. Se você olha as fotos, você fala, meu Deus do céu, deve ter soado horrível isso. E tem aquela foto do corredor em T com cobertores, que é muito legal. Que é onde ficava a bateria, né? Bem nessa junção do corredor. Indo pro próximo, último tópico, remixando Machine Head. Então, como eu falei logo no início do episódio, né? A gente teve esse ano lançado uma edição nova do Machine Head, mais uma versão de aniversário de sei lá quantos mil anos. Então eles tiveram um disco remixado pelo Dweezil Zappa, filho do Frank Zappa. Tem tudo a ver com a história, né? E aí, você ouviu, Leandro, essa gravação, essa remixagem? Ouvi, achei interessante algumas coisas que o Dweezil Zappa trouxe nessa nova remix. Tem mais detalhes que você consegue ouvir nos instrumentos. O som está mais alto,
tem mais coisas acontecendo. A bateria parece que ele queria deixar maior possível. Ele pensou também na mixagem em Atmos, né? Que tem também bastante impacto, tem um grande impacto. O som espacial, né? E tudo parece muito mais limpo. Não que isso seja bom. Eles lançaram essa mix em estéreo e em Atmos. Eu acho assim, como experimento, aproveitando todo o avanço tecnológico que temos hoje em dia, é ok, é interessante. Mas mesmo com toda essa tecnologia, que é legal também utilizar dela, mas nada supera a mixagem original da época. E qual a sua opinião sobre essa remix, Daniel? Que assim, é uma tarefa ingrata já pela concepção, ter que remixar um disco tão clássico desses, assim, que tem um baita som além de tudo. Mas é legal, assim, o que ele fez do ponto de vista que do Iso Zappa fez o que ele achava que era legal de fazer mesmo. Não teve não tratou o negócio como uma gravação sagrada, né? Então ele fez as coisas do jeito que ele achava de, assim, fazer uma audição diferente mesmo, realmente, pras pessoas. Então ele usa uns efeitos, assim, tipo Smoke on the Water, de jogar a voz de um lado pro outro, e algumas coisas assim que são legais por esse lado. Porém, eu não gosto de certas coisas, como a bateria extremamente comprimida. Isso me incomodou muito. Já de cara, assim, na Highway Star, que aparece bastante a caixa, aquela caixa pá, plá. Tem bastante punch, a forma que ele usou, mas eu não gostei, assim. Até tava ouvindo ontem, me cansou um pouco, assim, de tão comprimido que tá soando. Assim, pra quem não entende o que é compressão é quando você mexe na dinâmica de um instrumento, por exemplo, uma voz. A voz às vezes fala baixinho, às vezes fala alto. O compressor, que ele faz? Ele deixa esses picos mais perto um do outro, né? O que era muito alto, ele dá uma baixada, o que era mais baixo fica mais perto também disso. Então o Deep Purple, ele sempre trabalhou muito com dinâmica. E até ter ouvido essa remixagem me fez perceber quanta dinâmica tem na bateria desse disco. Então quer dizer que na época eles utilizavam de pouca compressão na bateria. Sim, muito menos. É que assim, vai ser um assunto gigantesco, né? Também a gente pode entrar, que teve o Loudness Wars depois, né? Com o surgimento do CD, os discos foram soando cada vez mais alto. E hoje, apesar do streaming ser a maioria em menos 14 lufs, também tem esse negócio de mixar e masterizar super alto, assim, bem comprimido. Então, no geral, não se tem tanta dinâmica quanto se tinha antes. O vinil, ele tem suas limitações, né? Exatamente, o vinil tem as limitações técnicas dele. E uma delas você não pode deixar tão alto que começa a pular a agulha. Então, o vinil, pelas limitações, assim, entre aspas, dele, você acaba soando melhor, um som mais natural. E outra coisa, né, que a mixagem desse disco eu acho incrível a sonoridade dele. É muito impressionante o que o Deep Purple e o Martin Birch conseguiram com a mixagem do disco original. O Martin Birch é realmente um dos meus produtores favoritos. Todas as mixagens dele, cara, são extremamente bem equilibradas. Eu acho isso muito impressionante nele, e a forma como ele fazia os médios aparecerem tão bem, de uma forma tão bonita, assim, né, em todos os discos que ele gravou e mixou. Como eu falei, é uma tarefa ingrata, de novo, é uma curiosidade. No final, a verdade é que essa remix é só uma desculpa para ter mais uma edição de aniversário, como tantas outras, tanto que vem junto, acho que a mix original, só remasterizada. Mas é um negócio que é curioso de ouvir uma vez, mas eu não tenho vontade de ouvir de novo depois também. Com todo respeito ao Dom Isozato. Não, mas é como eu falei, valeu como uma experiência. Sim, com certeza, com certeza. E deve ser legal de ouvir em Atmos também, né? Eu fiquei bastante curioso em ouvir esse disco em Atmos. Eu achei bastante interessante isso. Eu também. E parece que o mercado tá caminhando pro Atmos, assim. Eles estão pegando mixagem antiga e remixando em Atmos. Eu queria ouvir. É que também o negócio desse disco, ele tem muito essa coisa de ter sido gravado ao vivo, tipo, quase um show do Deep Purple, então eu acho meio estranho essas coisas da remixagem de ter muito efeito. Achei que isso ficou um pouco demais, mas enfim, legal. E até no Atmos deve ser meio estranho por causa disso, mas também eu tô falando sem ter ouvido. É isso aí, e agora precisamos ouvir em Atmos. Então, vamos finalizando mais um episódio do podcast. Esperamos que tenham gostado do tema, que tenham aprendido um pouquinho, e até um próximo episódio. Então, caminhando para o fim aqui, enquanto
começam a fechar as portas do boteco, começam a trazer a conta para nos expulsar, cadeiras sendo colocadas sobre a mesa, olhando feio pra gente. Então até o próximo episódio de Beethoven no Boteco. Valeu!